Saci e os Amigos da Natureza. Autor: Mouzar Benedito. Ilustração: Fábio Sgroy. Luísa, Raoni, Mauro e Alice são vizinhos e amigos. Eles batem uma bola num campinho de futebol perto das suas casas. Do lado de fora, Kiko, que pretende ser narrador de jogos de futebol, descreve as jogadas. Raoni dribla Luísa, passa a bola para Alice e chuta forte, e a bola cai no fedorento córrego sujeira. Tirar a bola do córrego não é difícil, mas nada de entrar nele. Todos sabem que a água do córrego é muito poluída, quer dizer, suja. Nela não tem peixes, não tem sapos nem nada, só micróbios, que, como dizem seus pais, podem provocar doenças muito sérias. E ele fede muito. Toda vez que a bola cai no córrego, eles pegam um pedaço de pau e usam-no para puxar a bola. Mas dessa vez aconteceu uma coisa diferente. Com nojo da sujeira da bola, Alice comentou: "Que coisa! Como esse córrego ficou assim? Meu pai dizia que quando ele era criança, o córrego tinha mais água, e a água era limpa. Ele nadava e pescava aqui." "O meu pai também fala isso", disse Mauro. "Por que ficou desse jeito?", perguntou Raoni. Luísa contou o que sabia. Primeiro, cortaram as árvores da beira do córrego. Aí, o córrego começou a ter menos água, concluiu Mauro. "E quando chove, tem enchente", completou Alice. Jogo interrompido, narrou Kiko com a voz de locutor esportivo. "Vamos adentrar ao gramado para ver o que está acontecendo." Ele ouviu a conversa e juntou-se ao grupo que tinha tomado uma decisão. "Isso não pode continuar assim", falou Luísa brava. "Não mesmo", brandou Kiko. "Vamos fazer alguma coisa para mudar isso." Alice, que estava pensativa, falou triste. "Também acho. Mas fazer o quê?" "Ora, vamos perguntar para quem sabe", propôs Mauro. "E quem é que sabe o que fazer?", replicou Alice. "Eu sei, quer dizer, eu sei quem pode nos ajudar. O Saci." "O Saci?", falaram os 4 de uma vez só. Luísa torceu o nariz. "Não existe Saci." "Existe sim, e ele protege a floresta", retrucou Kiko. "E deve entender de água também." "Mas onde é que a gente encontra o Saci?", perguntou Raoni. "Na mata. Ele mora na mata", disse Kiko fazendo pose de quem entende. Luísa contestou: "Eu ouvi dizer que ele mora em bambuzais." Kiko fez de novo pose de quem entende e falou: "Ele nasce em bambuzais, daqueles gomos bem grandes, mas mora na mata." Alice interrompeu: "Se é verdade, então vamos parar de discutir e vamos para a mata." Os 5 tiveram que andar mais de 1 quilômetro para chegar em uma pequena mata, a última que restava na região. Lá chegando, pararam em frente a uma trilha e vacilaram. "Será que não tem bicho perigoso aí?", perguntou Luísa. "E pode ter cobra", respondeu Mauro. Não sabendo o que fazer, tentaram chamar o Saci para a beira da mata. "Saci! Ô Saci!", gritavam todos, mas o Saci não apareceu. Voltaram para casa um pouco decepcionados, mas decididos a fazer alguma coisa para recuperar o córrego. Em casa, Alice comentou com seus pais o que tinha feito naquele dia. "Ficaram tentando me convencer que o Saci existe", ela falou. Ela não se conformava e repetia: "Se existisse, ele teria aparecido."
Seu pai disse que sabia algumas coisas sobre o Saci e falou: ele só aparece quando quer. Dizem que no final da tarde, quando o dia fica meio claro, meio escuro, que ele costuma aparecer. E só para quem ele quiser. Ele apronta com as pessoas mesmo, quis saber Alice. O pai contou que o Saci gosta de brincadeiras. Fez algumas coisas que assustam, mas não fere ninguém. Ele só maltrata quem maltrata a natureza, concluiu. Kiko, Alice, Mauro, Luísa e Raoni reuniram-se de novo no campinho, mas não para jogar futebol. Alice contou que soube pelo seu pai e propôs que fossem à beira da mata às 6 horas da tarde. É a hora do lusco-fusco, meio claro, meio escuro, interrompeu Raoni. Todo mundo teve a mesma preocupação. Seus pais tinham recomendado que não ficassem longe de casa à noite, muito menos na beira da mata. Meu pai pode ir com a gente, propôs Alice. Aí sim, jogaram um pouco de futebol e voltaram para casa com a ideia de pedirem aos pais que deixassem a turma fazer isso. Cada um falou com seus pais. A gente vai lá com o pai da Alice. Ele conhece bem a região, entende de mato e de saci, e não vai fazer nada que ponha a gente em perigo. Não vamos entrar na mata, só esperar o saci perto dela. Se não der certo, não voltamos lá mais. Tanto conversaram que os pais acabaram concordando, desde que o pai de Alice fosse mesmo com eles. No final da tarde do dia seguinte, lá foram eles, um pouquinho antes de começar a escurecer. Pararam pertinho de uma trilha que entrava na mata e ficaram esperando, olhando. Sem saber o porquê, todos começaram a ficar com sono, quase cochilando. De repente, Alice e Luísa quase deram um pulo. O Saci estava no meio deles. Você é o Saci? Balbuciou Alice, um pouco assustada. O negrinho, de uma perna só, deu uma gargalhada e brincou. Você? Que jeito de falar! Vieram me procurar e ficam com essa cara de susto? Ele deu mais uma gargalhada e todos perderam o medo. As crianças contaram ao Saci o que acontecia no córrego e disseram que queriam mudar aquilo. Fazer o córrego voltar a ser limpo, com bastante água, com peixes, sapos, rãs e outros animais. Você pode nos ajudar? Perguntaram ao Saci. Claro que posso, respondeu. Quem ama a natureza e quer que o mundo tenha um futuro legal, tem todo o meu apoio. Não só meu, mas de minha turma toda. Que turma? Disse Raoni surpreendido. Vou apresentar meus amigos a vocês, tá? Cada um vai conversar com vocês sobre o que os homens estão fazendo com a natureza e como é possível mudar o comportamento e melhorar o meio em que vivemos. Oba, vamos lá! Gritou Kiko com uma voz de locutor. Como o assunto é água, vamos começar pela Iara, propôs o Saci. De repente, todos estavam no meio do redemoinho, com o Saci dando risadas. Perto de uma árvore, o Saci e o pai de Alice desceram no redemoinho, mas as crianças continuaram nele. Aí o Saci amarrou o pai da Alice numa árvore, com cipó. Ele reclamou. Que coisa é essa? Você disse que ia ajudar a gente e agora faz isso comigo? O Saci deu mais uma gargalhada e falou. Você vai ficar amarrado aqui o resto da vida. O pai da Alice ficou muito assustado. Mas o Saci deu mais uma gargalhada e depois falou sério. A Iara é muito bonita. Todos os homens se apaixonam por ela. Pulam na lagoa onde mora e não voltam mais.
Você vai ficar aqui só um pouquinho, sem poder ver a minha amiga, mas vai escutar a nossa conversa com ela, porque a lagoa é logo ali depois daquelas árvores. Ele pulou no redemoinho de novo e todos foram rodopiando até a lagoa rodeada de areia branca no meio da mata. Ele pulou no redemoinho de novo e todos foram rodopiando até uma lagoa rodeada de areia branca no meio da mata, onde o redemoinho parou e todos ficaram na margem, meio tontos de tanto rodopiar. "Puxa, que lagoa bonita!" exclamou Luísa, vendo aquelas águas iluminadas por uma lua cheia lindíssima. "É nela que mora a Yara", explicou o Saci. Nem foi preciso chamar. Logo ela apareceu perto da margem, só com meio corpo fora d'água. "Uma sereia de cabelos verdes", disse Mauro admirado. "Não é sereia, é a Yara, venerada pelos povos de língua tupi como a protetora dos peixes e de todos os animais que vivem na água doce. Jacaré, irará, castor", murmurou Raione. Esperta Alice discordou. "Castor não existe no Brasil, bobo." O Saci gritou: "Ô Yara, eu trouxe aqui uma turma que estava brava com a poluição e quer recuperar o córrego sujeira." "O bom seria recuperar todos os córregos, rios e lagos", murmurou Kiko. "Muito bem", disse a Yara. "Vocês sabem quem é que está acabando com os nossos rios e toda a vida animal que existe neles?" "Quem corta a mata ciliar", falou Alice rapidamente. "Quem despeja esgoto neles", disse Raoni. "Quem joga qualquer tipo de sujeira neles, né?" completou Luísa. A Yara, que ouvia todos com atenção, cumprimentou a turma. "Muito bem. E tem mais. Quando o agricultor usa produtos para matar pragas sem os cuidados que precisa ter, a água da chuva leva parte desses produtos para os rios e córregos. E essas substâncias matam peixes e outros animais. Onde tem garimpo, muitos homens usam mercúrio na água para separar o ouro da terra. E o mercúrio é um veneno." Aí continua. Mas Raoni se antecipou. "Meu pai falou que as grandes extensões de terras plantadas com uma só cultura também são prejudiciais. Se não deixar um pouco de matas, as nascentes dos rios secam." Verdade. As monoculturas, quer dizer, as plantações de uma coisa só, podem prejudicar o meio ambiente todo. Nós precisamos de eucalipto, por exemplo, mas é preciso ter certos cuidados, respeitar as áreas das nascentes. Existem regras que não podem ser violadas. "Mas como é que o mundo ia viver sem a madeira dos eucaliptos?" perguntou Alice. Yara perguntou a todos. "A causa dos estragos que acontecem nos rios e em toda a natureza vocês sabem. E o que fazer para impedir isso? E recuperar o que está estragado?" Raoni foi o primeiro a falar. "A prefeitura tem que fazer alguma coisa. Tratar o esgoto." "Não é só a prefeitura", falou Kiko. "Lá onde nós moramos tem gente que joga pneu, latas e até sofá no córrego. Eles têm que parar de fazer isso." A conversa com Yara e o Saci continuava. "Eu acho que é preciso plantar árvores na beira de todo o córrego", sonhou Luísa. "E tem que ser árvores que dão frutas para os passarinhos e outros bichos", falou Alice. "Mas tem que ser logo", propôs Mauro. "Vamos formar um grupo e começar uma campanha para discutir o que fazer." "Só que não podemos ficar discutindo e não fazer nada. Vamos partir para a ação", gritou Kiko com sua voz de locutor. Todos se despediram da Yara, e o Saci deu um assobio, veio um redemoinho que puxou todos para dentro dele. Passaram pelo pai da Alice e ele também entrou no redemoinho. O Saci propôs que no dia seguinte fossem conhecer o Curupira. Pegaria todo mundo pouco mais cedo, porque agora eles já conheciam a turma e poderiam se ver durante o dia. De repente,
De repente, estavam acordando ainda meio tontos e sonolentos na beira da mata. Cada um contou uma parte do sonho e o sonho foi igual para todo mundo. Dia seguinte, 4 horas da tarde, todos estavam na beira da mata novamente. Veio de novo aquela sonolência, um sonho com um redemoinho e o Saci dando gargalhadas no meio. De repente, estavam todos diante de um homenzinho baixinho, forte, de cabelos vermelhos e de pés virados para trás. Este meu amigo Curupira, informou o Saci. Ele é o protetor de toda a mata e dos animais que vivem nela. Protetor? Protestou Mauro. A mata está acabando e ele não faz nada? Ele fez a parte dele, diz o Saci. Mas vocês humanos não fazem, e são muitos homens, que têm muitas máquinas de destruição da floresta. São tratores, motosserras. Nós somos contra isso, Alice falou brava. Não são todos os humanos que fazem isso. O Curupira entrou na conversa. Nós sabemos disso. Mas ser diferente não basta. É preciso tomar atitudes. Que atitudes? Perguntou Luísa. Vocês têm aquele ditado, a união faz a força, refletiu o Curupira. Entendi, falou Kiko com a cara de esperto. Vamos nos unir, formar um grupo para esclarecer as pessoas que prejudicam a natureza sem saber. Convencer os que agem mal a parar de fazer isso, interrompeu Raoni. E recuperar a natureza, completou Mauro. Isso mesmo, gritaram todos. E voltaram no redemoinho do Saci para a beira da mata. No dia seguinte, visitaram mais 2 amigos do Saci, o Anhangá e o Caipora. No início só viram um sujeitinho parecido com um Curupira, só que com os pés normais, virados para a frente, montado num cateto, que é uma espécie de porco do mato. Cadê o tal Anhangá? Perguntou Kiko. Ele não tem forma, respondeu o Saci. Normalmente é invisível, mas algumas vezes aparece como um veado vermelho ou branco. Outras, com os outros animais da floresta. Nisso apareceu um grande veado branco. Olha ele aí, mostrou o Saci. O Anhangá contou que protege os grandes animais das florestas, mas como ela vai diminuindo, não resta muito espaço para eles. O Caipora diz que protege os pequenos animais, mas que também estava perdendo sua força. A floresta quase não tem mais espaço, nem mesmo para esses animais menores, faltando até comida, aquelas frutas silvestres, folhas. Alice estava emocionada. Falou pensativa. Se continuar assim, daqui a pouco não vai ter mais mata e todos os animais irão morrer. Raoni disse com a sua pose de sabedoria. E o ar que respiramos, que já está ruim, vai ficar ainda pior sem as matas, porque elas consomem o gás carbônico e emitem oxigênio, limpando o ar. Aprendi isso na escola. Imagine, vai ter doença sobrando, reclamou o Kiko. Voltaram ainda mais decididos para a beira da mata. Era preciso fazer alguma coisa. Quando se despediam do Saci, Raoni comentou com ele. Meu pai veio do Nordeste e diz que lá caipora é mulher. Tem caipora mulher, tem caipora homem, respondeu o Saci. Por fim, o Saci falou que apresentaria a eles mais um amigo. Era o Boitatá, protetor dos campos. Mas campo também precisa de proteção, exclamou Mauro. Precisa sim, explicou o Saci. Quando fazem queimadas no campo, as pessoas pensam que estão só queimando matinho ruim, mas não é assim. Muitas plantas são medicinais, muitas são comidas de animais. Além disso, as queimadas matam muitos filhotes e mesmo os grandes animais. Kiko mostrou novamente sua sabedoria. Também poluem o ar e ajudam a provocar o tal aquecimento global de que todos falam, mas continuam provocando. Em uma área de campo onde não havia muitas árvores,
mas que era cheia de arbustos, grama e outras plantas pequenas. As crianças viram muitos animais, como preás e lagartos. Viram ninhos de aves em alguns arbustos, animais comendo frutinhas que nunca repararam que existiam. Comendo folhas também, muitas flores sendo visitadas por abelhas. "Cadê o Boitatá?" perguntou Luísa. "Lá vem ele", mostrou o Saci, indicando um risco de fogo que caminhava pertinho do chão. "Nossa, parece uma cobra de fogo", admirou-se Alice. "E é isso mesmo", contou o Saci. A palavra Boitatá significa cobra de fogo em tupi. "O que faz o Boitatá?" perguntou Raoni. "Ele persegue e queima quem destrói os campos", respondeu o Saci. O Boitatá explicou que tinha a mesma dificuldade que seus amigos da mata. Com grandes máquinas, aos montes, os humanos vêm destruindo todos os campos e a vida de muitas plantas e animais que vivem neles. Plantam quilômetros e quilômetros de uma coisa só, explicou. É preciso plantar alimentos, mas com equilíbrio, não podem ir destruindo tudo. Nem precisou falar muito. A criançada já estava decidida a criar um grupo de defensores da natureza. Na escola, os alunos pediram aos professores que os ajudassem a estudar mais o que começaram a aprender com o Saci e seus amigos. Viram que na biblioteca existiam muitos livros sobre ecologia, clima, zoologia e outras coisas que eles não liam. Alguns professores, muito interessados, trouxeram outros livros que não existiam ali. Então formaram um grupo e foram à luta. Enquanto estudavam o assunto e iam aprendendo mais, já começaram a conversar com os parentes e vizinhos, explicando que todo o mal que provocavam a natureza acabava prejudicando a eles mesmos. Bastava ver quantas crianças tinham problemas de respiração por causa do ar poluído. Um dia, a turminha estava reunida e viu um sujeito carregar um colchão velho na cabeça, em direção ao córrego. Todos correram em sua direção e perguntaram: "O que você vai fazer com esse colchão?" "Jogar fora", ele respondeu. "Mas você está indo em direção ao córrego, vai jogar nele?" O sujeito disse que ia, já que o córrego era pura sujeira. Kiko quase pulou nele, com raiva, mas foi contido por Luísa, que explicou ao homem que o córrego estava sujo porque as pessoas se comportam como ele, achando que, como todos jogam lixo no córrego, então eles podem jogar também. "Todo mundo tem que parar com isso", falou Luísa, tão séria que impressionou o homem. E ele então voltou com o colchão, dizendo que ia se informar sobre o que deveria fazer com ele. Muitos moradores mudaram de comportamento, entendendo que cada um tinha um pouco de responsabilidade pelo que acontecia com o córrego. Eles ajudaram o grupo a convencer a prefeitura e a uma empresa a fornecer grande quantidade de mudas de árvores que antigamente existiam ali, para plantarem nas margens do córrego. Um agrônomo da prefeitura e um professor orientaram a turma sobre como e onde as mudas deveriam ser plantadas. Nessa altura, já tinha um montão de crianças participando do grupo. Muitos adultos quiseram ajudar também, e ajudaram mesmo. O grupo foi crescendo e se organizando, adotou um nome: Amigos da Natureza e da Nossa Cultura. O que chamavam nossa cultura incluía o conhecimento da história do Brasil e também das lendas e dos mitos dos entes folclóricos brasileiros, como o Saci, o Curupira, a Iara, a Iangá, o Caipora e o Boitatá, além de muitos outros. Observando o que acontecia, os amigos da natureza e da nossa cultura perceberam que o esgoto das casas e de algumas fábricas despejado nas águas dos córregos e dos rios era o principal responsável por acabar com a vida neles e provocar aquele fedor. Começaram a cobrar à prefeitura que fizesse obras para tratar o esgoto coletivo e que multasse as pessoas que jogassem o lixo de suas casas
nos córregos. Em todo lugar que o prefeito ia, aparecia um bando de crianças cobrando a atitude dele. E ele não aguentava mais e ficava com vergonha por não fazer o que devia. Até que um dia começou a tomar atitudes de verdade. Os amigos da natureza e da nossa cultura continuaram estudando, explicando a situação e a cada vez mais gente, convencendo pessoas a conservar e recuperar os rios, matas e campos. E ainda não poluir o ar. Um ano se passou e parecia que pouca coisa tinha mudado. As árvores ainda eram pequenas, o córrego tinha melhorado um pouco, mas ainda tinha sujeira e pouca água. Mas um tempinho depois, durante o futebol, a bola caiu no córrego. Kiko, como sempre, fingia ser locutor. E a bola caiu no córrego sujeira. Para a surpresa dele, Raoni entrou no córrego para pegar a bola e saiu sorrindo com a bola nas mãos. Sem ninguém perguntar. Contou que tinha visto 2 sapinhos na beira do córrego e que, quando chegou perto, eles pularam na água. Foi aí que repararam que desde então já poderiam entrar no córrego sem medo de pegar doenças. Ela tinha pouca água ainda, mas já não tinha tanta sujeira de esgoto. Alguns dias depois, Alice trazia um enorme sorriso no rosto. Contou que viu um monte de peixinhos no córrego. Eram lambaris. Não sabia como foram parar lá. Imaginou que alguém pegou os peixinhos de outro lugar e jogou ali. E eles se reproduziram. Enquanto contava isso, viu uma ave branca bonita entrando na parte mais rasa do córrego. Era uma garça. A garça se alimenta de peixes, e o córrego já tinha muitos peixes. Alguns anos depois, as crianças tinham virado adolescentes. Quando viram as árvores da beira do córrego, já com tanto crescidas, algumas delas carregadas de frutinhas. Não existia mais ali córrego sujeira. Agora ele era chamado de córrego limpo. Outras crianças batiam uma bola no campinho. Eram seus vizinhos, os vizinhos mais novos. E eles não tinham receio de entrar na água quando a bola caía no córrego. Aliás, a bola já não caía tanto no córrego, porque tinha muita vegetação na beira dele, impedindo isso. Em vez daquele cheiro ruim que chegava ao campinho quando batia um ventinho vindo da direção do córrego, vinha um cheirinho bom, de mato. E no meio disso tudo, sons de passarinhos cantando, vindo das árvores. Certa vez, reunidos no campinho para brincar com as crianças mais novas, Kiko caminhou até uma arvorezinha próximo ao córrego e voltou com as mãos cheias de pitangas. Deu para todo mundo. E eles se lembraram de tudo o que fizeram. Luísa falou emocionada. Valeu a pena. Alice corrigiu. Valeu e vai continuar valendo, porque a gente vai continuar sendo sempre os amigos da natureza e de nossa cultura, né? Claro, respondeu Kiko. Todos ficaram mais contentes ainda quando se lembraram que as crianças de outros bairros seguiram o exemplo deles. E a natureza tinha muitos e muitos amigos a mais. E decididos a continuar tomando atitudes a vida toda. O Saci deve estar orgulhoso de nós, considerou Mauro. O Saci, a Yara, o Curupira, a Iangá, o Boitatá, o Caipora, explicou Kiko. Mas quem deve se orgulhar de nós somos nós mesmos. Fizemos bem para o lugar onde moramos e para nós mesmos. Naquele momento, um redemoinho passou ali, deu uma volta em torno do grupo e continuou em direção à mata. Teve gente que jurou ter ouvido uma gargalhada vindo de dentro dele. O Saci e os amigos protetores da natureza. Saci. Hoje todos conhecem o Saci como um negrinho de uma perna só, que fuma cachimbo, tem um gorrinho vermelho que é mágico. Anda num redemoinho e faz muitas traquinagens, mas ele nem sempre foi assim. Os mitos têm a capacidade de se transformar de acordo com as pessoas que acreditam neles. O Saci mudou,
Era um índiozinho e, quando começou a ser aceito pelos negros, tornou-se negro também. E depois ganhou o gorrinho vermelho dos brancos, que trouxeram de outros seres mágicos que existem na Europa. Ele nasceu no sul do Brasil entre os Guaranis, na divisa com o Paraguai e a Argentina, e era protetor das matas da região, mas depois se espalhou pelo Brasil e é conhecido no país inteiro. E como bom brasileiro, o Saci é brincalhão. Apronta brincadeiras para se divertir, mas sem maldade. Ele dá nó em crina de cavalo, espalha brasas no fogão, joga sal na comida e assobia forte no ouvido das pessoas. Dizem que o Saci tinha 2 pernas. Quando virou negro, foi pego por fazendeiros e escravizado. Ele ficava preso na senzala, amarrado por uma perna. Uma noite, ele cortou uma perna e fugiu. Preferiu ser perneta livre a um escravo com 2 pernas. Existem muitos sacis. O mais conhecido é o Saci Pererê. O nome dele veio do tupi. Significa olho ruim saltitante. Outro é o Saci Trique. Tem esse nome por fazer esse barulhinho quando anda na mata. Dizem que é o barulho dos galinhos que se quebram quando ele pisa. Tem também o Sassurá, que é mulato e tem os olhos vermelhos. Em alguns lugares dizem que existe o Saci-Açu, que é o maior de todos, com quase 1 metro de altura. O Saci Pererê é conhecido por vários outros nomes, entre eles Saci Perê, Saci Tapererê, Saci Sererê e Matim Taperê. Curupira. Quem anda pela floresta, principalmente na Amazônia, antes de tempestades, pode escutar um barulho que parece pancada numa madeira. E é mesmo. O curupira, protetor das matas e dos animais que vivem nela, é que faz isso. Ele bate o pé com força nas árvores altas para ver se alguma delas não está podre e pode cair com uma tempestade. Se estiver, ele avisa aos animais para que não fiquem embaixo daquela árvore. Ele tem os pés virados para trás, cabelo vermelho e dentes verdes. É forte e peludo, com um corpo de um moleque atarracado. Os pés virados para trás, com os calcanhares para frente, servem para enganar os que tentam seguir suas pegadas. Morando no meio da mata, o curupira, ou currupira, como chamam no sul, ficam de olho nas pessoas que devastam as matas e que matam os animais por prazer. Ele esconde os animais e imita a voz humana, chama essas pessoas malvadas mato adentro, até que elas fiquem perdidas. Então confundem esses sujeitos gritando, assobiando nos seus ouvidos. Às vezes, quando a pessoa é muito malvada, dando uma surra nelas. O nome curupira, de origem tupi-guarani, significa corpo de menino. Caipora. O caipora é confundido com o curupira em alguns lugares. Em outros, principalmente no Nordeste, não é o caipora, mas a caipora. Ele protege pequenos animais das matas. A palavra caipora ou caaporá, nome dado em algumas partes do Brasil, tem a mesma origem de caipira, do tupi, e o mesmo significado, morador do mato. Ele é pequeno, forte, peludo, anda montado num cateto, também chamado de caititu, e de porco do mato. E toca todo o bando de catetos para um lugar protegido dos caçadores. Se um animal é morto por caçadores sem necessidade, basta que o cateto montado pelo caipora, o maior do bando, encoste o focinho nele que ele ressuscita. O caipora castiga caçador que mata fêmeas grávidas ou amamentando, filhotes e também aves que estão chocando ou cuidando de suas crias. Ver o caipora dá azar, porque eles dizem que eles só aparecem para esses caçadores que não respeitam a natureza. Mas no caso das crianças amigas da natureza, ele apareceu e não deu azar, não é? Anhangá, ou Anhanga, é o protetor das caças de maior porte. Ele não tem forma, é só um espírito conforme a tradução do seu nome tupi. Na tradução livre, pode significar também fantasma, visagem. O Anhangá não faz mal a ninguém, a não ser os que matam animais que mamam ou amamentam. Ele costuma aparecer como um veado branco, em alguns lugares vermelho, com os olhos de fogo e uma cruz na testa. Também dá azar a quem o vê.
mas só quando ele quer. Ele pode aparecer também sob a forma de outros animais fantasmas. Quando um caçador malvado aparece no campo ou na mata, o Anhangá aparece, geralmente sob a forma de veado. E fica a uma distância que o caçador o vê, mas não pode atingi-lo. O sujeito vai atrás e vai entrando na mata até que, quando o caçador percebe, está perdido. Mas ele pode fazer coisas piores, castigar essas pessoas para valer. Boitatá, protetor dos campos. O boitatá é conhecido também como baitatá, batatal, batatão, biatatá, batata e fogo corredor. É tido por alguns como um mito da região sul, mas aparece em várias partes do Brasil e no Nordeste recebe o nome de batatão. A palavra boitatá vem de mibói, que significa cobra, e tatá, que significa fogo. Portanto, cobra de fogo. Há quem diga que seja mibai, coisa, tatá, coisa de fogo. Parece mesmo uma cobra de fogo, ou um tronco em brasa, que corre atrás de quem incendia os campos, pega o sujeito e o queima. O incendiário pode tentar correr, mas será pego por ele, de qualquer forma. Curioso é que essa cobra de fogo mora dentro d'água nos rios. Se você não é um incendiário, destruidor da vegetação, não precisa ter medo dele. Se encontrar o boitatá, em vez de correr, a receita para não ser pego por ele é ficar parado, de olhos fechados, que ele vai embora. A Iara, Senhora das Águas em Tupi, é protetora das águas. Na verdade, ela protege os animais que vivem nas águas, principalmente os peixes. Mas como protetora dos peixes, ela tem que proteger também as águas, porque peixe não vive em água poluída, não é? E se os rios secarem, esses animais não têm onde viver. Se a gente acaba com os rios e lagos, seja pela poluição, seja pelo soterramento ou mesmo pelo desmatamento das margens, que faz o volume de água ir diminuindo, também está acabando com os peixes. Ninguém resiste aos encantos da Iara. Quando vem à tona, os homens que a veem se apaixonam. Ela é uma mulher linda, com cabelos verdes. Eles pulam no rio ou na lagoa em que ela está e são arrastados para o fundo, e nunca mais são vistos. Quem resiste aos seus encantos e não pula atrás dela, não a esquece nunca. Fica um eterno apaixonado.